Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Chuicast, onde eu vou entrevistar várias pessoas que eu acho que agregam muito na minha vida e no meu trabalho, principalmente. Esse é o intuito, né? E nessa primeira entrevista, eu trouxe aqui o Paulo que é gestor aqui da clínica, administrativo e de marketing também. E eu aprendo com ele sempre, muito. As meninas também sempre falam que aprendem demais com o Paulo, por isso que eu trouxe ele para essa primeira entrevista, porque eu acho que ele tem muito para agregar para quem está assistindo. O Paulo é publicitário, formado pela UnoOeste, de Presidente Prudente, e ele também é administrador ou business manager, formado pela Concordia University, de Montreal. Ele trabalhou por muitos anos em gestão de vendas em uma grande multinacional da área têxtil e cuidava de todo o mercado da América Latina, que responsa em Paulo. E hoje ele assume a gestão administrativa e de marketing aqui da Clínica Chui. Que honra ter ele com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra. Paulo, pergunta que não quer calar. Por que você abandonou a área têxtil e veio para a área da estética? Bom, eu vim acompanhando com você um pouco já desse segmento de fora, né? E comecei a estudar um pouco, comecei a entender, vi que é um mercado que está realmente em ascensão franca, já tem um volume, já tem um tamanho muito grande. Depois eu comecei a entender como esse mercado, de maneira geral, hoje, ele já é um mercado de sucesso, mesmo com pouquíssima capacidade de gestão administrativa, pouco conhecimento, na maioria das clínicas que a gente vê, que a gente conhece aqui na região. Então, eu vi um potencial muito grande em profissionalizar, entre aspas, né, a parte administrativa, a gestão da clínica, e isso tem tudo para dar um ótimo resultado. É o que você viu comigo, né? Eu comecei assim, eu comecei sozinha. Quem é biomédico, farmacêutico, quem é da área da saúde em geral e entra na área da estética e começa com um consultório, geralmente não tem noção de administração, de gestão de empresa. E aí eu percebi que eu estava num platô e quem me ajudou foi você, né? A sair desse platô e dar um passo a mais. De uma certa maneira, sim, mas você viu como que, mesmo sem quase nenhum conhecimento, você já conseguiu começar e tracionar e chegou num ponto muito bom. Então, imagina se você tivesse aplicado conceitos de gestão desde o início, já tivesse trabalhado a clínica, porque até então não era clínica, até então era a doutora Chui. A gente pegar um exemplo do que você vinha fazendo em toda a tua carreira até então. Eu perguntava, e nesse mês, quantos pacientes você atendeu? Não sei, teria que olhar a ficha. Quantos procedimentos, quantos pacientes de botox, quantos pacientes de preenchimento, quanto que você ganha por procedimento? Não sei, eu sei que no final do mês sobra um dinheirinho ali, dá para pagar as contas e dá para continuar trabalhando. Mas não tinha esse entendimento ainda de qual procedimento é mais rentável, por qual motivo, como que eu faço a compra desse material, como que eu planejo o meu estoque, se eu sei a média de atendimentos que eu tenho no passado, eu consigo planejar para frente. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora, a gente consegue ter uma compra de material mais assertiva, não fica com o estoque parado, não prejudica o fluxo de caixa, então no final das contas acaba até sobrando mais dinheiro, então você tem essa sensação porque você trabalha mais ajustado. Você trabalha mais organizado, né? Organização de tudo. E tudo que é organizado, tudo que é mensurado, a gente pode fazer crescer, né? Exatamente. A gente consegue ter as métricas e consegue ajustar, planejar. Então, você sabendo o estoque que você tem controlado, você consegue fazer campanhas, promoções, descontos. Você comprou muito de um material, você não vai usar, então você já tem essa noção, você já sabe o que fazer, em qual momento fazer, como que você trabalha tudo isso. Agora a gente vai entrar numa parte, o negócio é clichê, mas é real, é óbvio. O marketing é tudo dentro de uma empresa. E o Paulo, sendo publicitário, além de ser business manager, administrador, ele também é publicitário. Já trabalhou em agência, né, Paulo? De publicidade, então ele tem muita bagagem para falar sobre isso também. E eu queria, Paulo, que você desse uma dica para quem está assistindo a gente, por onde começar. Eu acho que é importante você entender quem você é, do jeito que você realmente é, e trabalhar em cima disso e construir de uma maneira positiva essa imagem. Então, você tendo esse conhecimento, essa clareza, isso aí é um primeiro passo muito importante, você seguir uma linha, né? Você não ser um dia uma coisa, outro dia seu negócio é completamente diferente, que você acaba conflitando com o teu público. O que você acha que a gente tem que
fazer uma ruptura mesmo, separar o profissional do pessoal, ou não tem como separar? O que você acha que faz você atingir o sucesso de forma mais eficaz e mais rápida? Eu normalmente indicaria que você siga quem você realmente é, porque vai ser uma maneira muito mais natural de você tratar o teu público, de você se portar no trabalho. Você não tem que colocar uma máscara quando você vem trabalhar, você tem que ser outra pessoa totalmente diferente. Eu acho que isso é uma coisa que você faz muito bem. Você é uma pessoa carismática, alegre, e você traz isso para o trabalho. Você, apesar de ser acadêmica, né, que você veio primeiro da parte acadêmica, da parte de pesquisa, e depois entrou na parte da estética, eu acho que você consegue portar muito bem com leveza, não de uma maneira muito pesada, muito técnica, porque às vezes o pessoal, tudo bem que o paciente ele quer saber, ele quer ter a segurança que a doutora que está atendendo tem conhecimento e sabe o que está fazendo, mas em alguns momentos você tem que saber traduzir isso para o idioma que o paciente entende. É uma coisa que a gente até conversou isso em algumas ocasiões, quando você e algumas outras pessoas que a gente conhece no segmento, quando vão fazer alguma postagem em rede social, acabam falando tão técnico e demonstram um conhecimento, mas às vezes o pessoal, o público-alvo, o teu paciente, ele não está buscando aquilo. Ele quer saber qual que é o procedimento, qual que é o resultado, como é que funciona de maneira mais simples, sem entrar em tanto detalhe. Então, você tem que saber a hora de usar um argumento, como que você segmenta essas informações. Então, a minha conclusão do que a gente conversou agora é que não tem como fazer a ruptura. Para ser autêntico, dentro do seu marketing, da sua imagem profissional, você tem que colocar você. Sim, com certeza. Eu posso até dar um exemplo no meu caso. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais tranquila, mas eu trabalhei com gestão comercial por muitos anos. E gestão comercial é venda, você tem que fazer a venda. Então, como eu não era um empresário, eu tinha que, de uma certa maneira, colocar uma máscara na frente do meu cliente. Então, eu chegava com o meu cliente, às vezes eu não estava com tanta vontade, não estava tão bem-humorado, mas eu tinha que fazer aquela reunião, aquele contato ser positivo, ser frutífero, porque eu precisava realizar uma venda. Para mim, eu fazia uma certa ruptura, era obrigado a fazer isso, mas é porque é o meu perfil. Então, assim, eu não diria que eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil para ser um vendedor, para ser um comercial para sempre. Então, é uma questão de você encaixar realmente quem você é, em que momento você trabalha. Quando a gente está falando de um empresário que você é a cara do teu negócio, você realmente é mais difícil fazer isso. Você tem que ser quem você é. Às vezes você é um funcionário que você vai ficar ali no computador o dia inteiro, que você não tem nada a ver com aquilo lá fora. Talvez ali dentro seria bom você, se possível, conseguisse fazer aquela ruptura, você sofreria menos, né? Mas se você é um empresário, se você é um profissional da área estética, da área de saúde, você tem que ser quem você é, não tem como fugir disso. Exatamente. Quando você é a sua empresa, quando você é a cara do teu negócio, eu acho que é bem difícil você separar as duas coisas. Exato. Por isso que eu falo que empreender não é para todo mundo. E como a gente já percebeu, não é por uma questão de aptidão comercial. E sim por uma questão de quem você é, vende ou não. A próxima pergunta não é uma pergunta, é uma dica. Como trazer paciente para sua clínica? Como gerar lead? Como fazer com que esse lead seja convertido? Então, é uma dica de venda que eu queria que você desse para quem é da área da saúde e estética. Bom, se tivesse uma resposta fácil para isso, a gente estaria... Você estaria milionário. Estaria milionário, né? Mas, bom, esse segmento ele tem uma questão sazonal que é muito forte, né? Que tem uma demanda maior pelo teu serviço em alguns momentos do ano e em outros momentos você não tem tanta demanda, você não tem tanta gente te buscando, os pacientes não estão indo atrás, principalmente no começo do ano. Se você vai ter uma demanda menor, é o momento que você vai ter que fazer algo além. Seja uma campanha, seja uma promoção, alguns descontos, entender alguma coisa que cative, às vezes um procedimento de valor menor, para você trazer o público. Isso é uma coisa que eu falo que é muito importante. O público ele tem que estar sempre em contato com você. Às vezes ela vai ter que fazer, a paciente vai fazer um botox a cada 4 meses, mas se ela consegue vir aqui a cada 2 meses te ver, se fazer um procedimento mais simples, isso gera uma proximidade, isso gera uma fidelidade maior. Então... E uma pergunta que eu acho que quem está assistindo está com isso na cabeça. Você não acha que se eu baixar o preço, eu vou estar selecionando
Por exemplo, promoção. Eu não vou estar selecionando só cliente que vai vir por promoção? Você acha que eu não vai ser um tiro no pé fazer promoção? Bom, você não precisa necessariamente fazer uma promoção. Você pode agregar um serviço a mais, você pode agregar um procedimento, um brinde, alguma coisa com valor um pouco mais baixo para você, com um custo menor para a clínica. Isso até é uma coisa que a gente tem várias discussões, tivemos ao longo dos últimos meses, várias discussões sobre isso, porque eu vejo de um lado comercial. Uhum. Então, o meu intuito é vender mais, faturar. E aí eu pego aquele exemplo da moça que queria fazer o preenchimento labial com você, que ela queria deixar um lábio muito grande, gigantesco, e você falou que não, porque não é uma coisa que você acha que é segura ou bonita, Enfim, interessante, estético, né? né? E eu, do lado comercial, eu falei, faz, vende, é mais produto, né? Uhum. E você falou, não posso deixar que uma paciente saia daqui com aquela boca gigantesca e falar que foi a Chui que fez, Uhum. porque você está defendendo o teu nome. Então, quando você tem a tua clínica, a tua empresa a prezar, é diferente como você gerencia, como você pensa no risco. Não é somente uma questão de vender, vender, vender. Então, às vezes você está numa outra empresa que ela tem metas, então você tem que vender de qualquer jeito. Você baixa o preço, você faz qualquer tipo de serviço, você tenta empurrar procedimento no paciente que ela não precisa. Aqui não. Aqui você trabalha pensando no teu nome e na longevidade do teu trabalho. Você quer manter uma imagem positiva. Você não quer que ninguém saia daqui e fale, olha, foi a Chui que fez isso no meu rosto. Tá vendo como não tem como separar a venda de marketing, da tua imagem, do teu posicionamento? É muito difícil isso, né? Não tem como separar. Na verdade, é impossível, né? A não ser que você seja um vendedor dentro de uma empresa muito grande, né? Aí você consegue ser só vendedor. Exato. Não tem que se posicionar. Então, para resumir, fala pra gente o que você acha, quais são os pontos essenciais pra gente superar a sazonalidade dessa área da saúde estética. Para sobreviver ao período difícil do ano, né? Exato. Bom, campanhas destinadas a esse período, bem trabalhadas, já sabendo em qual momento do ano você tem uma baixa de faturamento. Às vezes você não tem um histórico, você não sabe exatamente qual que é o teu período baixo do ano, né? Então você estruturando o teu planejamento anual, tendo campanhas, maio, Dia das Mães, então é uma campanha importante. Junho, Dia dos Namorados, então tudo isso você tem que já ter algo em mente, algo engatilhado que você vai trabalhar nessas épocas do ano. Então, campanhas, comunicação, mídia, como que você vai trabalhar, você vai estar mais ativa nas redes sociais nesse período, você vai ser vista com mais frequência. Bom, não tem uma resposta milagrosa, não tem uma chave que abre todas as portas, né? Porque senão a gente não estaria tendo essa conversa se fosse fácil, assim. Mas você tem que entender o teu posicionamento, o teu objetivo, a tua meta, como que você quer trabalhar e planejar para isso. Então, estruturando tudo que você falou, gerir o seu negócio, organizar as campanhas com base na sazonalidade e com base no que você tem no estoque, com base no que sai mais em tal mês. Por exemplo, agora no final do ano, o pessoal quer resultado mais rápido no rosto. Então, não vai ser o bioestimulador de colágeno que vai dar um resultado tão rápido. Então, vai sair mais preenchimento e botox. Então, a gente sabe que o estoque vai ter que ser maior no final do ano para a toxina e para preenchedores. Agora, no começo do ano, talvez bioestimuladores, e é isso que você fala, né? Sobre gestão e trazer as campanhas em cima disso, do que sai mais, do que não está saindo. Às vezes você agrega um procedimento no outro, dando um desconto nesse segundo procedimento, porque ele não sai tanto no começo do ano. Seria isso, Paulo? Sim, com certeza. E por isso que é importante essa gestão da tua empresa, porque você tem o teu histórico, você vai saber com muito mais clareza em que momento, qual procedimento tem uma demanda maior, e tanto para você trabalhar o estoque, e você entendendo qual que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco. Você vai fortalecer ainda mais o teu ponto forte e você vai trabalhar o teu ponto fraco para que ele não seja tão ruim. Então, entendendo tudo isso de uma maneira bem crítica, você consegue ter um resultado muito melhor. Perfeito. A gente falou da parte ruim, como superar os momentos difíceis. E agora como surfar numa onda boa, lá no final do ano? Bom, se você está surfando a onda boa, ótimo. O melhor momento é você tentar capitalizar o máximo possível, é você
disponibilizar a agenda, é você não marcar compromisso. Você sabe que sábado é um dia muito disputado, então, infelizmente, você acaba sacrificando uma boa parte dos sábados no final do ano. Você entendendo que é um momento que o pessoal está mais disposto a fazer procedimentos de resultados rápidos. Então, você trabalha suas campanhas para esse tipo de procedimento, botox, preenchedor, esse tipo de coisa. E entender, às vezes você está trabalhando demais, você está tendo uma demanda tão grande, talvez seja a hora de você realmente subir o valor do teu procedimento, do teu serviço, né? Então, você tem que ter esse feeling que vem na hora e você aproveita esse momento o máximo possível. Lei da oferta e demanda. Exatamente. Gente, tô aprendendo. Então, gente, para finalizar, o Chui Summit é um congresso que vai acontecer no dia 5 de julho. O Paulo vai ser um dos palestrantes do Chui Summit. Ele vai falar de vendas, marketing e gestão um pouquinho mais a fundo, bem voltado para a nossa área de saúde estética. E qual que é o objetivo desse congresso? É difundir conhecimento da área estética aqui na nossa região, de Londrina e região. A gente não precisa se deslocar sempre para conseguir ouvir bons profissionais falando de técnicas, falando de gestão, falando de, enfim, tudo que envolve a área estética. Nos próximos ChuiCast, eu vou trazer mais palestrantes para falar uma palhinha do que a gente vai ter no Chui Summit. Então, fica ligada ou fica ligado para mais informações nas próximas entrevistas. Curte esse vídeo, comenta aí embaixo se você quer trazer que eu traga alguém para o ChuiCast ou se você quer saber sobre algum assunto específico para eu trazer para vocês e enriquecer esse quadro cada vez mais. Muito obrigada, Paulo, e vejo vocês no CS 2025, Chui Summit, dia 5 de julho.